Antes de mais nada, boa noite a todos, delegados, observadores, Diretoria Nacional, a turma. Vamos lá, né? Primeira questão que eu acho importante a gente começar a debater, a do FESP-UCB decidiu na Assembleia trazer uma contribuição por uma questão que tem uma relação forte também com o contexto internacional. Acho que é fundamental que a gente compreenda que o contexto internacional, bastante favorável ao capital, bastante desfavorável ao trabalhador, é um contexto internacional que percorre o Brasil também. A gente não compreender que esse contexto internacional não está isolado, a gente não vai conseguir compreender diversas relações que a gente está vivenciando hoje para conseguir, de fato, focar na direção da luta que a gente acredita que deve ser feita. Nesse sentido, como o Rio de Janeiro tem passado por uma determinada centralidade, a cidade do Rio de Janeiro, por vivenciar dois dos mega eventos que serão realizados no Brasil, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, lembrando que esses dois mega eventos são resposta de um contexto internacional que passa pelo Brasil de uma forma arrebatadora, trazendo um movimento cada vez mais forte de privatização do que é público, nós resolvemos debater, fazer uma contribuição da nossa Assembleia, que eu um texto que saiu cá dentro para vocês verem. Eu vou tentar aqui sintetizar algumas questões importantes. A primeira questão é 2013. 2013 não pode deixar de ser debatido, e a gente considera, levando em consideração 5 minutos apenas que nós temos aqui, que apesar da mudança do patamar das lutas que houve em 2013, que é inegável, lembremos que em 2012, nas greves, manifestações de greve no Rio de Janeiro, por exemplo, quando levavam 5 mil pessoas, era uma grande celebração. Hoje em dia, quando levavam 5 mil, quase uma derrota no Rio de Janeiro, o patamar dos enfrentamentos aumentou. No entanto, isso não representa que a organização dessa luta, de fato, foi aprofundada. Isso é algo para nós fundamental de ser compreendido. Lembrando que, naquele momento, a resposta que o governo deu à crise foi uma resposta míope e divertida, fazia com que a gente tentava direcionar as questões para umas questões muito significantes e complexas de serem aceitas, como, por exemplo, o plebiscito e coisas desse gênero, que na época eram vistas de outra maneira. Enfim, mas as ruas continuaram seguindo e crescendo a sua resistência, quando houve, de fato, uma outra resposta, aí sim, mais agressiva, refletindo o que acontece internacionalmente, que foi o aumento abissal da repressão, como a gente tem visto, da repressão física, repressão jurídica, repressão psicológica. Isso tem aumentado muito e culminou agora com a publicação do documento do Ministério da Defesa da garantia da lei da ordem. Pois bem, o que aconteceu em 2013 nas IFES? Batalhamos fortemente em várias universidades contra aquela máquina de transmissão do governo, que eram os reitores, querendo aprovar a EBSER. Neste contexto também de privatização daquilo que é público, a EBSER chega tentando tratorar diversas universidades, conseguindo em muitas, a gente se organizou no Rio de Janeiro e algumas outras universidades conseguimos barrar, por enquanto, a EBSER. Ao mesmo tempo, começamos a receber novos professores, no entanto, os novos professores que chegam mais privatizados também, na medida que já chegam com o FUNPRESP junto com eles. Então, este é o contexto de 2013 que a gente vivenciou nas IFES, e a gente tem que começar a parar para perguntar o que nos espera em 2014. Afinal de contas, qual seria a nossa tarefa em 2014? A gente acredita que o ano deve seguir cumprindo o papel de construção de frentes de lutas e focar, existe uma questão imprescindível, focar em barrar o PNE. O PNE, que é, mais uma vez, reforçando todo o contexto internacional que passa o Brasil, uma mega privatização da questão pública, numa ordem talvez nunca feita antes para a educação brasileira. Barrar o PNE significa, de certa maneira, politizar o trabalho das bases dos professores que nós temos. Quando a gente vê, de repente, manifestações, professores pedindo universidades padrão FIFA, temos que debater isso. Não é essa a politização que queremos. O padrão FIFA é o PNE, uma universidade privatizada para poucos e tudo mais. A forma de luta entre nós, professores, deve ser politizada. A nossa tarefa, concluindo, acreditamos que a categoria de professores deve apoiar, participar e ampliar as lutas dos meus entes.
conjugando a bandeira da educação pública com os outros processos de luta. Temos que nos colocar em condições de aprofundamento e conexões das lutas a partir também das nossas bandeiras. Não podemos descolar que a nossa base, muitas vezes, não está participando de forma politizada dessas lutas. Temos que reforçar este tipo de movimento. E concluindo, neste contexto, as condições para a deflagração de uma greve geral em curto prazo, nós acreditamos que elas não estão dadas. Elas não estão dadas. A convocatória de greve geral, sem que haja base de enraizamento de um caráter mercantil das lutas, pode até despolitizar o que pode ser a jornada de junho de 2014. Concluo, depois vamos para o debate. Obrigado, professor Cláudio. Na sequência, o texto que estão no anexo, o texto 32,